Parece que tá meio escuro, né, gente? A paz do Senhor, crente. Se você é crente, vai ficando aí. Se você não é, pode ficar também, porque até o final do vídeo você vai ficar. Gente, o que vocês estão achando? Tô achando meio escuro, parece, né? Ó, meu vizinho conversando. Bem, amigos, estou usando esse microfone aqui, que é muito bom. Só que, por outro lado, ele é muito sensível. E eu me mexo muito. Então, vamos ver se vai dar certo. Vamos tentar, tá bom? É isso aí, muito bem-vindos oficialmente. Vai sentando aí, vai pegando seu café, sua água, seu chimarrão, aquilo que você gosta de tomar, para passar um tempo, para relaxar. Pega também a sua Bíblia, sinta-se à vontade para pegar um papel e uma caneta para anotar. Eu vou tentar ser bem didática nessa mensagem. Como eu falei, se você é crente, vai ficando aí. Se você não é, pode ficar aí também, que até o final da mensagem você vai ficar. Brincadeira, mas essa é uma mensagem bem simples. Como eu falei, eu vou tentar ser bem didática para que todos possam entender. A intenção é a gente descomplicar aquilo que todo mundo fala que é difícil, mas não é, que é a palavra de Deus. Principalmente quando nós convidamos o amigo Espírito Santo, que é aquele que nos ensina acerca de todas as coisas, a nos ensinar sobre a sua própria palavra, né? O Senhor que é criador de todas as coisas, é o único criador, né? Depois dele, nós fomos transformando a humanidade com a sabedoria, entendimento que ele mesmo nos deu, foi transformando as coisas, construindo as coisas, mas criador só existe um, e é o Senhor, né? E é isso. Vamos para a palavra? Então, nós vamos falar do rei Manassés. Pode ser que você não conheça ele. Ele é um personagem bíblico não tão conhecido, não tão falado, mas ele tem muitas coisas para nos ensinar, tem muitas nuances aqui sobre a vida dele, tem muitas verdades aqui na palavra de Deus a respeito da vida dele, que vai ser muito interessante para nós. Manassés foi filho de um rei, por outro lado, muito conhecido, muito pregado dentro da igreja, que é o rei Ezequias. Né? A gente vê até muitas crianças com esse nome, justamente porque ele foi um rei que andou retamente. A palavra diz que ele andou retamente diante do Senhor. Ele foi um rei que o Senhor falou a respeito da sua morte, mesmo antes dele morrer. Ele clamou ao Senhor e o Senhor concedeu a ele mais alguns anos de vida. Para que você se intere na história, então Manassés é filho deste rei, conhecido como um rei que andou retamente diante de Deus. Mas vamos falar um pouquinho de Manassés, para você conhecer um pouco do personagem bíblico de hoje. Eu gosto de dizer que eu não gosto muito desse termo, personagem bíblico, porque parece que a gente está falando de uma história fictícia, né, de algo muito distante, uma coisa mais fantasiosa. Mas eu vou usar esse termo para que fique mais fácil o entendimento. A história de Manassés ela está registrada em alguns lugares na Bíblia, em alguns livros, mas nós vamos ter como referência a 2 Reis 21. No capítulo todo vai falar a respeito de Manassés. Eu não vou ler todo o capítulo, mas você pode estar lendo para você entender a respeito da história dele. Eu não vou ler para o vídeo não ficar tão comprido, tão longo, mas algumas coisas que a gente precisa dizer aqui que vão ser importantes para a gente estar conversando. É que Manassés, ele começou a reinar quando ele tinha apenas 12 anos, né? Logo a morte após do rei Ezequias. E Manassés, ele é conhecido dentro da teologia como um dos reis mais ímpios que Israel já teve. Ele não andou nos caminhos do seu pai, ele não andou retamente diante do Senhor, cumprindo a vontade do Senhor, muito pelo contrário. No capítulo 6, no versículo 6 do capítulo 21, vai dizer assim: E até fez passar o seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens. Era agoreiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o mal aos olhos do Senhor, vírgula, para o provocar a ira. É interessante essa vírgula ali, que traz a respeito de que ele fez, nos dá a entender de que ele fez coisas que não eram a vontade do Senhor, coisas contrárias à vontade do Senhor, de forma objetiva, de forma intencional. Porque a vírgula diz, após a vírgula diz, para provocar a ira. Então ele conhecia
o que ele estava fazendo. Mas o que a gente precisa entender primeiramente aqui, como eu falei, é que Manassés, ele começou a reinar com 12 anos. Com 12 anos, apesar de ele ser a pessoa que dava os vereditos a respeito do reino por ser o rei, ele tinha os seus conselheiros, né? Uma corte de conselheiros. E aqui a gente vai entender que muito provavelmente esses conselheiros não andavam retamente diante do Senhor, porque senão muito facilmente Manassés seria influenciado. A gente está falando de uma pessoa de 12 anos, né? Então, muito provavelmente, ele ditava as leis e as regras para o povo diante daquilo que os seus conselheiros o falavam. E aí nós temos alguns problemas. O primeiro é, por que o seu pai Ezequias, que foi um homem de Deus, que andou retamente diante do caminho do Senhor, permitiu que esses homens, esses conselheiros que faziam parte da corte, estivessem ali, sendo que eles não amavam e não honravam ao Senhor. Segunda coisa, nós falamos aqui já que o rei Ezequias sabia que ia morrer e o Senhor deu o tempo de vida que ele tinha. E antes dele morrer, o Senhor diz: Ezequias, arruma a tua casa, porque eu vou te levar. E aí, quando o Senhor fala de casa, ele também não está falando somente sobre a sua família, mas tudo aquilo que nos envolve, tudo aquilo que é nosso. Por que o seu pai, Ezequias, não deixou a corte, não deixou pessoas que pudessem amparar o seu filho a reinar de forma reta diante do Senhor? Por que ele não colocou homens de Deus para ajudar o seu filho nessa liderança? E outra coisa, ele já tinha 12 anos. Por que ele não levou o seu filho a conhecer o Senhor da forma com que ele conhecia? E para nós respondermos essas perguntas, nós vamos ter que voltar um pouquinho na história e falar um pouco sobre o rei Ezequias, porque é ali que vai justificar as respostas acerca dessas perguntas que nós fizemos. Por quê? Porque o passado de uma pessoa, ela define muito o destino profético dela, de onde ela veio, a origem de onde ela saiu, define muito um caminho profético. Para o judeu, isso sempre foi muito importante. Tanto é que a palavra de Deus, normalmente quando aparece um personagem, vai aparecer de onde ela veio, e principalmente a paternidade de onde ela saiu, a família paterna de onde ela saiu. E talvez você, aí dentro, você até se arrepiou e disse assim, misericórdia, você não sabe de onde eu saí, você não sabe quem foi meu pai, você não sabe quem foi minha mãe, como é que você pode dizer que isso define o meu futuro, de alguma forma, né? Eu não quero que isso tenha a menor influência sobre a minha vida. E eu quero dizer para você descansar, ficar com o seu coração em paz, porque antes de qualquer coisa, nós somos gerados no Senhor. Nós somos gerados no Senhor e para o Senhor. Então você veio do Senhor e o seu caminho deve ser para o Senhor. As nossas vidas e tudo em nós sempre vai buscar ao Senhor. Ainda que você não conheça o Senhor, ainda que você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu quero dizer que tudo dentro de você, cada célula do seu corpo, o ar que você respira, tudo conspira e deseja estar com o Senhor. Você veio do Senhor, da origem de Deus. Todos nós fomos feitos imagem e semelhança do Senhor e nós desejamos voltar para o Senhor. A nossa alma todos os dias, o nosso espírito todos os dias deseja estar com o Senhor. Então você pode ficar em paz, porque eu não conheço seu pai, sua mãe, mas eu conheço o Senhor, que me formou e que te formou e que tem um caminho pleno e lindo e profético maravilhoso para você, em nome de Jesus. Amém? Então vamos voltar um pouquinho lá no capítulo 20, que vai falar do rei Ezequias? Então, observando um pouco mais a história do rei Ezequias, nós conseguimos entender um pouco as atitudes de Manassés. Por que depois de um rei justo diante de Deus, veio um rei descendente desse primeiro rei, cujo os atos foram piores, a palavra fala que foram piores do que aqueles que não conheciam o Senhor. E aí é que tá. Porque muitas vezes aqueles que conhecem ao Senhor fazem coisas piores do que aqueles que não conhecem. Justamente por conta daquilo que está, aquela frase que está após a vírgula no versículo 6, que diz, para provocar a ira. Manassés desejava provocar a ira de Deus. E ele conhecia os mandamentos do Senhor. Então ele fazia de forma muito clara, de forma muito pontual,
essa provocação. Mas por que, Ellen? Porque ele se sentia rejeitado. Não somente pelo seu pai, que não demonstrou se importar com ele, mas até por Deus. Porque lembra que nós falamos que Manassés começou a reinar com 12 anos? E nós também lemos na palavra do Senhor que o rei Ezequias era para ter morrido e o Senhor deu 15 anos a mais para ele. Então o que Manassés pensava era: eu nasci no período de bônus que o Senhor deu para o meu pai. Ou seja, eu não estava no plano A do Senhor, eu não estava no plano inicial do Senhor, não era para eu ter nascido. O Senhor nunca desejou que eu tivesse nascido. Eu nasci num tempo onde que o meu pai usou não para edificar a casa, como o Senhor havia dito, mas para mostrar as riquezas do reino e se abastar delas, usufruir delas, sem se importar comigo, com o restante do reino. E o Senhor está dizendo aqui que existem pessoas que estão exatamente assim, se sentindo rejeitadas pelo Senhor. Você conhece o Senhor, você veio de uma família que conhece o Senhor. E talvez você foi apresentado apenas à religião, às regras, às normas, aos não pode, mas não conheceu a Cristo. A sua família te apresentou a religião, te apresentou a palavra de uma forma distorcida, mas você nunca conheceu o amor do Senhor. E eu quero voltar lá no início desse vídeo, quando eu disse para você que você veio do Senhor, que você veio da natureza de Deus. Mais do que vir do Senhor, eu quero dizer que o Senhor te desejou. Eu não sei qual é a forma com que você foi concebido, concebida. Eu não sei qual é a forma que você veio ao mundo, que seus pais trouxeram você ao mundo. Mas eu quero dizer que assim como Manassés, você não precisa provocar a ira de Deus, porque você não foi rejeitado pelo Senhor. Você pode ter sido rejeitado pelos seus pais, você pode ter sido esquecido pelos seus pais, pode todos os seus familiares terem virado as costas para você. Como eu falei anteriormente, pode ser que você nem conheça a sua família de origem, mas eu quero dizer para você que o Senhor te amou. Desde a fundação do mundo, o Senhor te amou. A palavra diz que o cordeiro estava imolado, o cordeiro estava morto, estava entregue desde a fundação do mundo. Muito antes do mundo ser mundo, Jesus já havia escolhido morrer por você. Então receba essa palavra e que em nome de Jesus todo espírito de rejeição seja neutralizado agora para que você consiga ouvir a palavra do Senhor. A verdade do Senhor sobre a sua vida é: eu te escolhi. Eu te chamei e eu tenho um tempo oportuno para que você venha se voltar a mim. A palavra de Deus vai dizer no livro de Jeremias 15 que Manassés ele encontrou a redenção. Ele foi levado preso para a Babilônia, assim como o Senhor havia dito que seria com os filhos de Ezequias. Mas lá ele encontrou o Senhor. Então o Senhor tem os seus meios de nos aproximar de Deus. Eu não sei qual é o momento da sua vida, qual é o período que você está passando. Talvez você esteja dentro de uma prisão, se sentindo dentro de uma prisão, dentro de um calabouço, assim como foi com Manassés. Mas eu quero dizer para você que se esse lugar te trouxe até esse vídeo hoje e te permitiu ouvir essa palavra, o Senhor preparou este tempo para que você se renda ao Senhor, para que você se entregue ao Senhor. Porque o Senhor tem um novo tempo para você, tem um novo caminho para você, tem um caminho de luz, tem um caminho de salvação, tem um caminho de graça para você. O Senhor trouxe salvação sobre a vida de Manassés. O Senhor se revelou a Manassés. E Manassés aceitou ele como seu Deus. Vou repetir, no livro de Ezequias 15, você pode abrir a sua palavra e você vai ver que Manassés aceitou o Senhor. Voltou o seu rosto para o Senhor e o Senhor deu uma nova oportunidade para ele. O Senhor, a palavra fala que ele foi restituído novamente como rei e ele teve a oportunidade de fazer tudo diferente. Receba essa palavra. Você tem a oportunidade hoje de fazer tudo diferente. Se essa palavra encontrou você, é porque Jesus encontrou você, é porque o Espírito Santo de Deus encontrou você, não é por acaso. Não é por acaso, você não é um rejeitado, você não é o que as pessoas dizem que você é o que Deus diz que você é. Você é o que a palavra de Deus diz que você é. E você é amado. Você tem a oportunidade de ser chamado filho de Deus, cordeiro com Cristo. Essa é a verdade sobre você. Espírito Santo de Deus, entra na casa dessa pessoa agora. Entra no entendimento dessa pessoa agora.
Fala com ela, Senhor. Eu sei que o Senhor já está falando com ela. Em nome de Jesus, faça essa oração comigo. Espírito Santo de Deus, eu vou orar e você pode repetir, você pode se sentir à vontade para repetir onde você estiver. Espírito Santo de Deus, fala comigo, Senhor. Eu abro o meu coração, Jesus. Venha morar dentro de mim, Espírito Santo. Eu te aceito, Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Venha morar em mim, não somente na minha casa, mas dentro de mim. Eu aceito, Senhor. Eu aceito ser sua filha, ser seu filho. Eu desejo conhecer mais do Senhor. Eu desejo estar nos teus caminhos. Eu desejo ter a história mudada, assim como Manassés, Senhor. Eu te proclamo como meu Senhor. Em nome de Jesus, se você fez essa oração, se o Senhor falou contigo, tocou o teu coração, você é livre para me mandar uma mensagem aqui embaixo do vídeo. Ou lá no Instagram, é o mesmo arroba, deve estar ali em cima o arroba. Ou comenta aqui que eu mando para você. E para que a gente possa acompanhar você, para que a gente possa conhecer você. Que em nome de Jesus essa palavra te encontre. Que você consiga compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E que toda a tua casa seja bendita. Que todos os teus frutos sejam benditos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.